O silêncio na câmara mortuária é algo que não se descreve, apenas se sente. É um silêncio pesado, que parece pressionar os tímpanos, quebrado apenas pelo estalar rítmico e errático das velas que definham nos castiçais de ferro. O caixão, uma caixa de carvalho maciço, foi selado com pregos de ferro forjado. Lá dentro, a escuridão é absoluta, um vazio que não permite sequer distinguir a palma da própria mão. O ar é denso, estagnado, saturado por uma mistura que o olfato humano reconhece como o prelúdio da corrupção, o aroma doce e enjoativo de lírios murchos, tentando inutilmente camuflar o odor metálico e pesado da decomposição que começa a se insinuar nos tecidos. Então, ocorre. Não é um som que se espera ouvir em um lugar destinado ao descanso eterno. É um estalo seco. Ouve-se a madeira cedendo sob uma pressão interna. Segue-se um atrito, um arranhão abafado contra o revestimento de linho. O espectador prende a respiração. Seria o peso da terra úmida sobre a tampa de carvalho? Seria apenas o corpo relaxando seus tendões em um espasmo tardio? Ou seriam batidas? Batidas desesperadas, ritmadas, que ecoam pelas paredes de pedra da cripta, perdendo-se na vastidão fria do cemitério. Por séculos, o maior pavor do ser humano não foi a morte em si, o destino final que todos compartilhamos. O terror real, aquele que impedia o sono de reis e camponeses, era a possibilidade de que o coração continuasse a pulsar em um corpo dado como morto. O pânico de despertar em um mundo de trevas, com a consciência plena e a certeza absoluta de que nenhum grito, nenhum arranhão será ouvido por aqueles que caminham sob a luz do sol. Historiadores e médicos debatem. Teriam esses relatos sido frutos de mentes delirantes, exauridas por um luto insuportável? Ou estaríamos diante de uma das falhas mais aterrorizantes da história humana? O que aconteceria se o seu último suspiro não fosse o fim, mas apenas o início de um pesadelo silencioso, onde a única testemunha da sua agonia seria o silêncio da terra? Capítulo 2. Quando a medicina não sabia identificar a morte. A ciência, na Idade Média e durante boa parte da Era Moderna, caminhava tateando em um breu intelectual. Não existiam estetoscópios para captar a sístole cardíaca, nem monitores de saturação ou eletroencefalogramas para mapear a atividade cerebral. O diagnóstico de óbito era um julgamento puramente visual e, tragicamente, falho. Médicos experientes dependiam de sinais que, hoje, sabemos serem enganosos. A ausência de movimento torácico, o resfriamento das extremidades ou a palidez dos lábios. Eles recorriam a métodos que, vistos hoje, beiram o macabro. Colocavam um pequeno espelho sob as narinas do falecido, aguardando que o hálito, que quase nunca vinha, embaçasse o vidro. Espetavam agulhas sob as unhas ou injetavam substâncias irritantes na pele para ver se havia reação. Mas o corpo humano, em momentos de trauma ou falha sistêmica, possui segredos que confundem até os mais perspicazes. A catalepsia, um estado onde os músculos entram em rigidez extrema e as funções vitais diminuem a tal ponto que se tornam imperceptíveis, era o grande monstro silencioso. O coma profundo, causado por doenças infecciosas ou traumas cranianos, podia aprisionar a mente em um casulo biológico por dias. A hipotermia, comum nos invernos rigorosos da Europa, reduzia o metabolismo a um sussurro, fazendo o coração bater uma vez por minuto, uma frequência invisível para os instrumentos da época. A pressa para enterrar os corpos não vinha apenas da superstição, vinha do pavor das epidemias. Em tempos de peste, o medo do contágio ditava um ritmo frenético. Um corpo quente, mesmo que inerte, era visto como uma ameaça. A linha entre a vida e a morte era uma fronteira tênue, e a velocidade do enterro transformou a dúvida em uma sentença definitiva. A medicina, em sua ignorância arrogante, assinou incontáveis certidões de óbito de pessoas que, sob a terra, ainda lutavam por oxigênio. Capítulo 3. Os casos que assombraram a Europa. Os arquivos históricos são o repositório de um pesadelo coletivo. Em diversas paróquias, o folclore local fervilhava com histórias de funerais,
onde, no silêncio da noite, sons vinham do interior das sepulturas. Não são apenas contos de fadas, são registros documentados. Em 1722, uma coletânea de relatos médicos europeus mencionou uma mulher que, declarada morta por febre, despertou no momento em que a tumba estava sendo fechada. Ela viveu mais 30 anos. Devemos, contudo, separar o fato da lenda. Muitos desses relatos foram amplificados pelo medo coletivo e pela tendência humana de encontrar significado no caos. Quando um túmulo era aberto décadas mais tarde para acomodar um novo parente, a visão de restos mortais em posições contorcidas, com as mãos próximas ao rosto ou dedos desgastados, era interpretada como sinal de que o ocupante lutara contra a tampa de madeira. Embora hoje saibamos que o processo de decomposição pode mover membros e deslocar articulações, a mente medieval não via biologia. Via desespero. Havia, porém, relatos que desafiavam a explicação lógica. Médicos franceses do século XVIII registraram casos de pessoas que despertaram durante o processo de preparação do corpo, quando o sangue voltava a circular após uma massagem ou pelo efeito do calor intenso. Não se tratava de milagre ou maldição, mas de uma falha catastrófica de percepção. O medo de enterrar alguém vivo tornou-se um espectro que rondava cada velório. A pergunta que não calava entre os vivos era: quantas vezes o sino da igreja tocou para um sepultamento, enquanto no fundo do poço as unhas arranhavam o carvalho em um esforço que nunca seria recompensado? Capítulo 4. O pânico coletivo e a vigília. O medo de ser enterrado vivo moldou o comportamento social de uma maneira que raramente observamos hoje. Os rituais funerários, que outrora duravam poucas horas, foram estendidos para dias. As famílias passaram a manter o ente falecido em casa, não por uma questão de adeus, mas por um período de observação rigorosa. A vigília, um termo que hoje soa como uma despedida respeitosa, nasceu como um teste de sobrevivência. Os parentes sentavam-se ao lado do caixão, ouvindo, observando, esperando. Qualquer sinal de cor na pele, qualquer tremor no lábio, ou o menor sinal de que o corpo não estava cedendo à rigidez, era motivo para cancelar o sepultamento. Testamentos começaram a carregar cláusulas bizarras. Nobres e burgueses faziam pedidos explícitos a seus herdeiros: não me enterrem antes que o corpo exale um odor inconfundível de decomposição. Outros iam mais longe, solicitando que seus corações fossem perfurados por uma lâmina antes do fechamento do caixão, garantindo que, se estivessem vivos, o destino seria selado sem qualquer chance de despertar na terra. A morte deixou de ser um evento pacífico para se tornar uma verificação constante. O pânico de ser enterrado vivo tornou-se uma neurose social, um trauma compartilhado que, em certas regiões, obrigava as autoridades a criarem casas de espera para os mortos, necrotérios onde os corpos eram deixados por semanas, conectados a sinos, aguardando que o sinal da vida desse as caras. Capítulo 5. A engenhosidade do terror. Caixões de segurança. A engenhosidade humana é, muitas vezes, a resposta direta aos nossos medos mais profundos. Se a medicina não podia garantir a vida, a tecnologia tentaria, ao menos, oferecer uma chance de fuga. Entre o final do século XVIII e o início do século XX, houve uma explosão de patentes de caixões de segurança. Eram invenções dignas de um pesadelo industrial. Alguns desses caixões possuíam sistemas de tubos que se estendiam até a superfície, garantindo um fluxo de oxigênio caso o ocupante acordasse. Outros eram equipados com mecanismos de alavancas internas conectados a sinos na superfície. Imagine o cenário: um cemitério isolado, sob a luz pálida da lua, onde o silêncio é subitamente cortado pelo tilintar de um sino metálico. Não era o vento, era um aviso de emergência. A ideia era que um vigia, pago para percorrer o cemitério à noite, ouviria o sino e salvaria a vítima da sua sentença terrível. Havia até invenções mais elaboradas, com mecanismos que permitiam que o ocupante abrisse o caixão por dentro, ou sinalizadores que disparavam foguetes de luz caso a tampa fosse movida. Essas invenções, embora muitas vezes impraticáveis, eram o reflexo de um pânico latente que a razão não conseguia apagar.
O caixão de segurança é o monumento mais honesto que a humanidade já ergueu para o seu próprio pavor. Um símbolo físico de que, para os nossos antepassados, a morte não era um destino final, mas um risco profissional. Capítulo 6. A revelação. O medo da incerteza. A revelação que atravessa os séculos como um fio de horror puro não reside em um nome real, em uma dinastia decadente ou em uma data específica. O verdadeiro horror, o medo que paralisava gerações, não era a morte como o fim da existência, o vazio ou o julgamento divino. O pesadelo real era a continuidade da consciência no meio da aniquilação. Era o medo de que o eu sobrevivesse ao corpo. A revelação é esta: o maior medo da Idade Média não era morrer. Era descobrir que a vida ainda pulsava, escondida e ignorada, dentro de um corpo já entregue à terra. A história do enterro prematuro não é sobre a morte, mas sobre a falha total de comunicação entre o vivo e o morto. Foi o momento em que a ignorância humana encontrou os limites intransponíveis da biologia. Não se tratava de uma punição divina, mas da percepção brutal de que, em um mundo de incertezas, não temos sequer a garantia de que o nosso fim é, de fato, o fim final, o pesadelo eterno. Hoje, a medicina evoluiu. Temos tecnologias que mapeiam a atividade elétrica do cérebro com precisão de microsegundos. Não tememos mais que um estetoscópio falhe ou que um espelho mal posicionado nos condene. E ainda assim, por que o medo persiste? Por que, após tantos séculos, a ideia de despertar em uma caixa de madeira sob toneladas de terra ainda consegue nos gelar a espinha? Talvez porque esse pavor seja a manifestação última do nosso desejo de controle. A medicina nos trouxe a ilusão de que temos domínio sobre a morte, que podemos datar, medir e certificar o exato momento em que deixamos de existir. Mas, no fundo, sabemos que a incerteza ainda habita as sombras. O medo de ser enterrado vivo atravessou eras, inspirou romances góticos, mudou a arquitetura dos nossos cemitérios e transformou nossos rituais mais sagrados em protocolos de vigilância. No fim, o que começou como uma angústia alimentada pelas limitações técnicas do passado, cristalizou-se como um dos pesadelos mais duradouros da psique humana. Não é o medo do escuro, nem o medo do desconhecido. É o medo absoluto de que a vida, teimosa e oculta, permaneça ali, onde deveria reinar apenas o silêncio. A morte é o destino final de todos nós, mas a incerteza sobre quando, exatamente, ela nos alcança é um fantasma que, talvez, nunca deixaremos de carregar. O próximo sino que ouvir em um cemitério antigo, pergunte-se: é apenas o vento ou será um eco de um passado que ainda não descansou?